Nós hoje vamos para o nosso terceiro estudo, nossa terceira reflexão. Na sexta-feira pela manhã, nós meditamos a respeito, o tema da nossa mensagem foi, deixa eu corrigir aqui, foi Sou o Jovem Rico? São perguntas para nós refletirmos, e nós estudamos a respeito da trajetória do jovem rico. No sábado, ontem, a pergunta para a nossa reflexão, que foi o nosso tema, é: sou Nicodemos? E estudamos a respeito não somente da história de Nicodemos, trechos dela, mas também do que o Senhor quer dizer para nós que mensagem ele queria transmitir para nós, e a partir dessa mensagem, desse relato bíblico, e também no desejado de todas as nações. Hoje, nós vamos avançar. O tema da nossa palestra eu já vou colocar aqui, mas algo que eu gostaria de frisar: nós estaremos juntos este final de semana e também no final de semana que vem, sexta, sábado e domingo. E a cada dia é uma pergunta para a nossa reflexão individual. Eu disse na sexta, disse no sábado e vou dizer hoje novamente para os irmãos que o objetivo dessa mensagem é para confrontar cada um de nós com a gente mesmo, conosco. Eu, Cleuma, eu fui confrontada quando eu estava preparando essa mensagem. Deus, o Senhor Deus, me confrontou com quem eu sou realmente e com o ideal de Deus, o que Ele espera de mim, e que é um ideal totalmente possível e alcançável. E hoje nós vamos dar continuidade, eu vou fazer aqui o upload. Então, o tema da nossa mensagem, a pergunta que é feita é: sou virgem louca? E nós estamos caminhando, nós estamos avançando de forma progressiva, entendendo de que forma o Evangelho de Cristo, como revelado na Bíblia, no Espírito de Profecia, de que forma o Evangelho de Cristo, ele é todo suficiente para nos tornar o que o Senhor deseja que nos tornemos, que é sermos semelhantes a Jesus. E antes de nós começarmos, eu gostaria de perguntar aos irmãos, pedir, na verdade. Eu vou só dar um ESC aqui, que eu deixei o WhatsApp web ligado. Eu vou desligar por conta, senão ele fica fazendo barulhinho aqui para mim. Momento. Os irmãos teriam o livro Primeiros Escritos? Se os irmãos tiverem à mão o livro físico, é o ideal. Mas se não tiverem apenas o aplicativo, sigam no aplicativo. Nós vamos ler juntos. Então, uma coisa é eu ler e vocês escutarem, mas outra coisa bem diferente é nós lermos juntos e pormos os olhos na leitura. O texto ele ganha outro significado para nós. Então, se vocês já puderem deixar aberto o livro Primeiros Escritos, no capítulo Fim dos 2.300 dias, por gentileza, já deixem aí aberto, ou no aplicativo, ou no livro
físico, porque nós vamos ler. É um trecho, é um capítulo do livro Primeiros Escritos, extremamente breve. Se eu não me engano, tem só 4 parágrafos, mas tem total relação com o tema que nós vamos estudar hoje. Aline, você só poderia me confirmar, minha irmã, se está tudo certo aí com a imagem? Sim, irmã, tá tudo certo. Tá bom, obrigada. Então, aí os irmãos só também me perdoem, eu vou ficar puxando com o nariz e às vezes tossindo, que eu estou bem gripadinha, tá bom? Então, hoje vai ser uma lutinha aqui contra o vírus, mas vamos na fé, vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, antes de nós entrarmos nessa mensagem, é importante destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a parábola das virgens, e nós vamos ler brevemente essa parábola só para nós atentarmos nos detalhes, que nós vamos precisar recorrer a alguns desses detalhes no decorrer da mensagem. Essa parábola não é sobre o trigo e o joio. Não é, irmãos. A parábola é somente sobre o trigo. 100% da parábola é trigo. E essa parábola, ela é dada a nós num contexto de pessoas que têm toda a luz. As 10 virgens da parábola receberam toda a luz que o Senhor Deus poderia dar nos últimos dias. E esta parábola é parábola para o povo que vive nos últimos dias. Ou seja, nós. Isso é o primeiro ponto que é importante destacar. E o segundo ponto é que a parábola faz um importante alerta para todos nós, de que parte do trigo vai perder a vida eterna. E nós vamos entender exatamente como isso ocorre. Nós estudamos na sexta-feira e no sábado o que o Senhor Deus espera de nós, como trigo, que nós vivamos nestes dias, últimos dias da história da Terra, na nossa rotina diária, momento a momento, na nossa vida pessoal, que nós vivamos dentro do nosso lar, em primeiro lugar, e depois com as pessoas ao nosso redor, e a partir disso, nós possamos entender o porquê que parte do trigo, mesmo assim, vai se perder. Então, vamos aqui. Ficou bem grandinho aqui. Deixa eu tirar daqui. Só um momento, que como o slide, eu vou deixar o slide pequenininho, porque ele ficou bem grande. Vamos aqui. Eu acho que assim dá para enxergar também, não dá, Aline? Se eu deixar assim? Dá sim, irmã Cleoma. Dá Então para tá. enxergar, tá ótimo. Então vamos lá. Então, o reino do céu será semelhante a 10 Pode repetir o virgens. capítulo para mim, fazendo favor? Eu estou com o livro na mão aqui. Eu vou repetir mais tarde, irmã, é 2.300 dias. Tá. Vou repetir. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Algumas versões falam lâmpadas e algumas versões falam esposo. A mais correta seria esposo, mas vamos seguir aqui. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas, ou em outras versões, loucas. As que eram insensatas, loucas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões.
E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Então, meus irmãos, esse relato sempre me chamou muito a atenção. Muito, bastante mesmo. Por quê? Porque quando essas virgens prudentes, elas dizem assim para as virgens loucas, elas dizem, vão comprá-lo, não, porque se nós dermos para vocês, vai faltar para vocês e para nós. Mas ainda dá tempo, digamos assim, ainda dá tempo, vão comprar. Queridos, elas criam sinceramente, as virgens prudentes, elas criam sinceramente que dava tempo. E eu tenho refletido a respeito disso. Por quê? Porque, queridos, vai chegar um momento em que o selamento ele já foi finalizado. E nós não saberemos, nem os selados e nem os não selados terão certeza 100% de que estão separados para o celeiro celestial, estão seguros para o celeiro, protegidos pelo selamento. Não saberão. Então, esse diálogo aqui entre as prudentes e as loucas é totalmente coerente. Por quê? Porque elas pensavam, as prudentes, que não vai ainda dar tempo. E nem elas e nem as loucas sabiam que não havia mais tempo. Mas, enfim, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que estes dois grupos de vigias, como diz aqui o texto, representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. Professam. São chamadas de virgens porque professam fé pura, conforme ela é apresentada na Bíblia, e ela é ampliada pelo Espírito de Profecia, mais de 100.000 páginas. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Elas ouviram o grito, foi o grito à meia-noite que acordou, que despertou todas elas, porque todas dormiram 100%. Todas tinham lâmpadas e todas tinham vasilhas. Como é que a gente sabe que as outrinhas, as loucas, elas tinham vasilhas? Por quê? Porque elas saíram para comprar. Para comprar, elas têm que levar a vasilhinha para poder pôr dentro. Não é verdade? 5 delas, porém, tinham deixado de encher as suas vasilhas. Por algum tempo, não se notava. Muita atenção aqui. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Elas pareciam exatamente iguais. Por quê? Porque elas professavam fé pura. Tudo bem? Vamos lá. A profissão, queridos, ela é algo externo, ela é exterior. É o que as pessoas veem. Tudo bem? Então vamos.
O texto continua, ainda é a mesma citação. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos, irmãos, todos. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Eis que o noivo vem sair ao encontro, como nós lemos em Mateus 25:6. Muitos não estarão preparados. Por quê? Não tem o óleo nas suas vasilhas, nem nas suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Como é possível isso ocorrer? Como é possível dois grupos que têm a verdade pura, queridos, nenhum outro povo tem, o nosso sim. O povo que tem a verdade pura, 100% dela, uma parte dele vai se perder e a outra parte não vai. E aqui o texto inspirado de Deus, que ele inspirou a serva do Senhor, está nos dizendo que a parte que professa ter a verdade pura, e essa parte nós vimos na sexta e no sábado, que essa parte frequenta a igreja, tem cargos na igreja, perdão, dá incontáveis estudos bíblicos, né? Foram batizados, que essa parte, que parte destes que professam que tem esse estilo de vida adventista do sétimo dia, estão destituídos do Espírito Santo. Vamos avançar. Na meditação matinal, filhos e filhas de Deus, nos diz o seguinte. Vamos ampliando, certo? Todas tinham lâmpadas, isto é, uma aparência exterior de religião. Isso é que são as lâmpadas, meus amados. Porque o foguinho da lâmpada não acende, aquela chama da lâmpada. Então, quer saber quem tá aí? A chama da lâmpada, ela nada mais é do que o testemunho. É aquilo que as pessoas veem em nós, entendeu? É a aparência exterior de religião. Mas olha o texto continua. Mas unicamente 5 delas possuíam a piedade interior. Somente uma parte. 5 estavam carecendo do óleo da graça. O Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo, não lhes habitava o coração. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? É uma pergunta. De que adianta, meus amados, uma aparência exterior de religião para os de fora? Eu gostaria de solicitar que tem alguém com o microfone aberto. Só um minutinho, irmã Cleoma. Irmã Lúcia Ferreira, por favor, desligue seu microfone. Obrigada. Muito obrigada. Então, de que adianta eu professar uma religião exatamente bem vestida no sábado, adorando com outras pessoas, falando, pregando lindas mensagens no púlpito, se no meu lar eu não testifico de Cristo para a minha família? Irmãos, eu vou dar aqui um exemplo. Eu conheço, nós temos um amigo muito querido, que ele costumava pregar. Eu estou falando costumava, ele ainda prega. Mas eu vou falar o costumava porque nós o visitamos, passamos alguns dias com a família dele, nossos amigos, e ele havia tomado uma decisão. Ele disse que ele nunca mais
ia subir num púlpito para pregar, enquanto o corpo dele, físico, não testificasse de que ele era um seguidor de Cristo. Por que que ele disse isso? Porque ele estava acima do peso. E estar acima do peso é sinônimo de intemperança. Claro que existem as exceções. Pode ser um desequilíbrio hormonal. Não estou me dirigindo a esses casos que envolvem saúde, tratamento de saúde. Eu estou me referindo ao caso da intemperança, que envolve exclusivamente o poder da vontade. E ontem nós lemos a citação, eu vou ver se eu pego aqui no celular rapidamente, que está no livro Santificação, que diz assim, eu vou repetir esta citação, que tem a ver com o que o irmão decidiu. É impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Muitos de nós lutam contra o apetite. E eu não estou falando de comer o que é errado, não. Eu estou falando de comer o que é bom, o que é justo. Eu estou falando de um vegetariano estrito. Entende? Então, esse irmão tomou essa decisão e passou-se um tempo. Quando nós encontramos de novo com ele, ele tinha cumprido a palavra dele, porque ele foi aos pés de Cristo e pediu poder para vencer. E não há um pedido de socorro que Jesus deixe sem resposta. Então, meus amados, vamos continuar o texto. E eu queria enfocar nesta pergunta. Sem o óleo da graça, aí no final do texto, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? Vamos substituir. Sem o óleo da graça, de que servia pregar nos púlpitos da igreja? De que servia fazer um trabalho missionário? De que servia participar da missão Caleb? Entende, meus irmãos? O que o Senhor está pedindo de nós hoje é que nós nos confrontemos conosco mesmo, com nós mesmos. Que graça é essa que a citação fala? Aqui, ó. 5 estavam carecendo do óleo da graça. Agora vamos entender. Que graça é essa? Irmãos, é a graça perdoadora, a graça habilitadora, a graça salvadora, a graça transformadora. A graça de Cristo, a sua misericórdia demonstrada para conosco, ela nos perdoa. Quando ela nos perdoa, quando nós recebemos o perdão, nós também recebemos o poder, nós somos habilitados a vencer os pecados, a vencer as tentações. Ela nos salva, é a graça que nos salva. E é a graça que nos transforma à semelhança de Jesus. Essa é a graça que carecia, que 5, parte das virgens, parte do povo que recebeu mais luz na face da terra, é essa graça que essas virgens loucas estavam carecendo. Todas tinham lâmpadas com óleo. Todas estavam estudando a palavra de Deus, o espírito de profecia, e pedindo ao Espírito Santo para guiá-las. Mas apenas 5 haviam feito o quê, meus irmãos? Leiam aí. Convidado o Espírito Santo para habitar no interior, controlando a vida, que é representada aqui pelas vasilhas. Entendem isso? Controlando a vida.
Nós falamos na sexta e no sábado. Ou seja, essas virgens aqui, parte delas, as prudentes, elas estavam, momento a momento, rendendo a sua vontade ao controle para que o Espírito Santo controlasse a sua vontade. Romanos 8:9 nos diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entende como é urgente para nós clamar pelo Espírito Santo? Clamar, Senhor, nos ajude. Espírito Santo, venha, esteja controlando a nossa vida, controlando o meu apetite pervertido, mesmo para coisas boas, para coisas que Deus aprova. Controle, Espírito Santo, o meu guarda-roupa. Amanhã nós vamos começar um estudo de modéstia em 33 dias. Vamos iniciar um grupo de modéstia. Este meu grupo se chama Adornados por Cristo. Está aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nesse grupo de modéstia, nós vamos entender que modéstia não é só roupa. Modéstia é conduta, é vida. Vamos estudar, ler muitos textos. E que a modéstia exterior, ela é um reflexo da modéstia interior, de Cristo habitando no interior. É Cristo que vai dizer se o homem tem ou não que usar bermuda para mostrar suas pernas. O homem vai ter que usar camiseta regata ou não para mostrar os bíceps e os tríceps, camisa justinha para mostrar o peitoral ou não. É o Espírito Santo que vai dizer assim, não, me olha no espelho, Senhor, essa roupa, muito embora cubra todo o meu corpo, mas ela está acentuando determinada, essa parte do meu corpo. Ela não é modesta, Senhor, eu não vou usar. Entende? É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade triuna, que vai nos dizer, que vai nos mostrar, né? Se nós somos de Cristo, se o Jesus habita no nosso interior ou não. Na alimentação, no vestuário, na recreação, nas nossas associações, em tudo, em absolutamente tudo, na forma como nós falamos. E agora eu gostaria de ir para o livro Primeiros Escritos com os Irmãos. Por gentileza, abra o seu livro aí e nós vamos entender como é que acontece o Senhor Deus na sua infinita sabedoria, queridos, e demonstrando um amor imenso por mim e por você, ele deixou registrado para todas as virgens, loucas e prudentes. E a minha oração é para que nesta sala só haja virgens prudentes. Nós vamos entender agora o que acontece para nós sermos virgens loucas ou prudentes e por que as virgens loucas pensavam que eram prudentes. Elas pensavam que eram prudentes. Porque elas chamam Jesus de Senhor ali quando elas vão bater a porta. Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Entende? Vamos entender, ampliar agora isso em Primeiros Escritos, o capítulo Fim dos 2.300 dias. São só uns 4 capítulos, no máximo. Então, vamos acompanhar aí a leitura. Vi um trono. Ellen White, é visão que Deus deu para Ellen White. Só um momento. Aline, a minha tela está sendo compartilhada? Não, irmã Cleoma. Aconteceu alguma coisa, né? Eu acho que entrou uma irmã compartilhando e acabou tirando a da irmã, mas ela já deixou de compartilhar já. Acho que seria interessante a irmã pôr novamente. Só um momentinho. Se isso acontecer de novo, pode me avisar, tá?
porque eu não tenho a visão. Como a irmã estava explanando um ponto ali bem importante, eu não quis atrapalhar, mas como ela tirou, eu falei, não vou falar nada para ela manter o raciocínio. Obrigada, Aline. Voltou aí, Aline? Veja, por gentileza. Sim. Beleza. Então, vamos avançar. Muito obrigada. Então, aqui diz, a visão que Deus deu para Ellen White, é Ellen White falando. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Queridos, conforme nós vamos lendo, tente visualizar a cena. Se você não visualizar, e se você apenas ouvir as palavras sem projetar este contexto na sua mente, interpretando o que essas palavras estão dizendo, você não vai entender. Tá? Aula de interpretação de texto aqui gratuita. Então vamos lá. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Ah, que privilégio, meu Senhor. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus. Perdão. Não Perguntei a está aparecendo o Jesus. texto na tela. Não vai aparecer, irmão. Eu Só pedi que os aparece irmãos. primeiros escritos, página tal, mas não aparece o texto na íntegra. Irmão, está me ouvindo? Alô, irmão? Sim. Irmão, quando eu iniciei a palestra, eu disse que eu não vou projetar o texto e eu Tá, pedi para tudo que bem. todos pegassem ou o aplicativo ou o livro físico para acompanharem a leitura aí. Tá, desculpa então. Tá bom. Ok, vamos retomar. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono, vi o povo do advento. Opa, agora somos nós. Nós estamos entrando aqui no relato. Tudo bem? Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Olha agora o texto. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Tudo bem? A igreja e o mundo. Mas agora o texto vai avançar. Os que estavam dobrados agora, acabou a igreja e o mundo, agora ela vai falar exclusivamente daqueles que estavam, o quê? Curvados diante do trono. Ou seja, virgens. Tá bom? Vamos lá. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Vai visualizando isso. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo que estava ali, curvado perante o trono em oração. Vamos avançar. Viu então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho, e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Agora, olha esta informação importantíssima. Mas poucos recebiam esta grande luz. Queridos, está falando do povo, das virgens do povo que professava a fé em Cristo. Estavam de joelhos perante o trono. Deste grupo, ela está dizendo que poucos recebiam esta grande luz. Olha o que diz mais. Muitos saíam de sob a luz, de sob ela, e imediatamente, o que é que eles faziam?
resistiam-na. E também, dentre esse grupo que estava de joelhos diante de Jesus, outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastavam deles. E a luz se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Tudo bem por enquanto? Vamos avançar. Viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo do Santuário Celestial, para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados em oração, a maior parte, ergueram-se com ele. Tudo bem? Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levar-os para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha. A gente sabe aqui que é o caráter. E em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Nós vamos ter a mensagem do fim de semana sobre as bodas também. Então, carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Olhe só agora. Ele entrou no carro e foi levado para onde? Para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Nós sabemos o que Jesus... se nós temos acompanhado Jesus, a movimentação de Cristo ali no Santuário Celestial, nós sabemos que agora ele está ali neste momento. Ele está nos contemplando. Os mundos não caídos estão nos contemplando neste momento. E estão vendo que decisões espirituais nós estamos tomando e estamos prestes a tomar, tão logo essa mensagem ela se conclua. Então nós sabemos que ele está ali intercedendo e também ele está pesando na balança. Continua o texto. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha, uma romã, uma campainha e uma romã. Agora, olha só. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam. Aqueles que estavam acompanhando Jesus no Santíssimo. Olha a oração. Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Não é isso que nós mais precisamos, irmãos? Nós precisamos, a nossa mais urgente necessidade é o Consolador, o Espírito Santo, controlando a nossa vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. E o texto continua, queridos, e aqui é importantíssimo. Então, Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia 5 coisas, meus irmãos. Luz, poder, muito amor, e nós já aprendemos qual é o amor. Eu vou parar bem aqui. A citação do maior discurso de Cristo, qual é? A menos que aceiteis em vossa vida o princípio do amor pronto a se sacrificar, que é o princípio do caráter de Cristo, não podeis conhecer a Deus. Maior discurso de Cristo, página 25. Nós vimos que amor é esse, que agora o Senhor está nos mostrando aqui. Então, neste sopro havia 5 coisas, retomando: luz, poder, muito amor, gozo e
paz. Paz. Paz que só a palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus, pode nos dar. Vamos continuar, queridos. E agora nós vamos entender aqui, essas são, quem orava assim eram as virgens prudentes. Será que as virgens loucas também oravam assim? Agora vamos para o último parágrafo. Voltei-me para ver o grupo que ainda estava curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado, tinha saído do trono, porque o próprio texto responde, eram descuidados, tinham atração pelo mundo. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir ao que obra, meus irmãos? A obra de Deus. Então, queridos, nem todo aquele que diz que está fazendo a obra de Deus está, de fato, fazendo a obra de Deus. O texto aqui é muito claro. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir o quê? A obra de Deus. Mas somente um grupo estava desperto o suficiente para entender que aquela obra, muito embora estivesse sendo desenvolvida dentro de um templo adventista do sétimo dia, ela não é de Deus, mas do maligno. Entende, meus queridos? Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos do teu espírito. Olha só, eles estavam pedindo para o pai deles, mas não era Jesus Cristo o Senhor da obra. Quem era o Senhor da obra, entre aspas, que estava conduzindo a obra de Deus? Era Satanás. E agora vem a parte mais terrível e triste deste relato, desta visão. Satanás inspirava a estes que pediam a ele, pensando que era Jesus, Pai, dá-nos do teu espírito, ele lhes inspirava uma influência malévola. Nesta influência malévola, não havia 5 coisas. Aquelas 5 coisas, luz, poder, muito amor, gozo e paz, somente o Espírito Santo, Deus, pode dar. Porque ela provém de Cristo. Mas nesta influência malévola, havia apenas 2 coisas. Luz e muito poder. Poder maligno, mas não havia suave amor, gozo e paz. E a última frase da visão nos diz o seguinte: o objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. O objetivo de Satanás é manter as virgens loucas enganadas para que elas sirvam de instrumentos dele para continuar enganando outros. Meus amados, entende como a parábola das 10 virgens, este tremendo alerta do Senhor para nós, se relaciona com este capítulo de Primeiros Escritos, as 2.300 tardes e manhãs, o fim dos 2.300 dias. E aqui, voltando aqui para a nossa tela, Testemunhos para a Igreja, volume 1, 417, nos diz assim: eis o maior engano que pode afetar a mente humana. Essas pessoas creem que estão certas quando estão erradas. São achadas em falta quando é para sempre demasiado tarde para que lhes supram as carências. O Senhor está hoje nos alertando, meus irmãos, para que nós não estejamos entre este grupo que não acompanhou a Jesus Cristo, ao Santíssimo, e aceitou o inimigo das almas, o falso evangelho. Aceitou o falso evangelho como sendo verdadeiro. E essas pessoas, se não se voltarem, não se arrependerem,
elas não se salvarão. É por isso que parte do trigo vai se perder. Deixa eu tirar aqui. A classe representada pelas virgens tolas não é hipócrita. É importante frisar isso. Essa classe das virgens loucas, elas têm consideração pela verdade. Elas advogaram-na, são atraídas aos que creem na verdade. Frequentam os congressos no Sítio Triunfo, os congressos do IAG, o DYC. Essas pessoas frequentam esses lugares, porque elas são atraídas aos que creem, pelos que creem na verdade. Mas olha só o detalhe, queridos, que eu deixei aqui marcado. Mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Entende? O texto continua. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando uma natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial, não rendeu a sua vontade. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com ele e, por isso, não sabem como confiar, como ver e como viver. Seu serviço degenera em formalidade. É um formalismo seco. É um formalismo cheio de luz e poder, mas destituído de muito amor, o amor pronto a se sacrificar, destituído de gozo, que é a alegria de estar em Cristo, e destituído de paz, a paz que só Jesus pode dar. Entende como está tudo interrelacionado? E vamos retomar o texto que eu li ontem, de Ezequiel 33, 31, que diz assim: eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo. Viram a cena de primeiros escritos? Estavam todos de joelhos perante o trono de Cristo. Cristo se levanta, mas uma parte apenas se levanta e segue Jesus até o Santíssimo. E a outra parte, que estava distraída pelas coisas do mundo, pelas suas concupiscências, pelas suas preferências. Então se assentam diante do meu povo como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a cobiça. É essa a condição das virgens loucas. E, meus amados, ainda há tempo de ser purificado do pecado e receber o Espírito Santo na vida. Agora eu pergunto, você consegue imaginar como essas pessoas sinceras, lembra do início da citação passada, que elas não são hipócritas? Você consegue imaginar como essas pessoas sinceras, representadas pelas 5 virgens tolas, como elas se sentirão quando Jesus vier e por tarde demais para sempre, a dor que essas pessoas, queridos, não tem como mensurar, a dor do desespero que elas vão sentir. Sabe por quê? Porque elas se conformaram com uma obra superficial. Testemunhos para ministros, 233 nos diz o seguinte: agora é o tempo de rogar que as almas não somente ouçam a palavra de Deus, mas também, e sem demora, que abasteçam de óleo os seus vasos e as suas lâmpadas. Esse óleo é a justiça de Cristo. Ele representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda a mancha do pecado. Parábolas de Jesus 2:28. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo
para ser uma alegria e bênção para corações humanos. Vamos traduzir isso aqui, interpretar. Todo o céu está esperando que eu e você decida se aprofundar na palavra de Deus. Decida render os gostos, as preferências, a vontade como um todo, obedecendo o assim diz o Senhor e não o assim diz o ser humano. O céu todo está esperando pessoas assim, que reivindicarão o caráter de Cristo nesta terra, que serão 144 mil. É isso que eles estão esperando. O céu inteiro está esperando. Continua o texto. Se todos estivessem dispostos a recebê-lo, todos seriam cheios do seu espírito. A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. A religião de Cristo significa remover os nossos pecados e encher o vácuo deixado pela ausência dos pecados com as graças do Espírito Santo. Nós vamos tratar isso no final de semana que vem. Entende, querido? Quando um pecado é perdoado, Cristo coloca outra coisa no lugar daquele pecado perdoado que foi deletado, que foi eliminado da nossa vida. As graças do Espírito Santo. Implantando-lhes no coração os princípios de sua palavra. As graças do Espírito Santo são os princípios da palavra de Deus, vividos, praticados. O Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de luz de sua glória. A glória de Jesus é o quê? O seu caráter. Deve refletir-se, então aqui faltou. Seu caráter deve refletir-se em seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade, para a cidade de Deus, para o banquete das bodas do Cordeiro. É isso, meus irmãos, que o Senhor espera de nós. O seu caráter em nós. Mas para receber algo de Jesus, nós temos que tirar para que haja espaço para Cristo em nós. Sem essa ação de abandono, abandonar o que precisa ser abandonado, nada vai acontecer. E nós terminamos aqui dizendo o seguinte: mas depois de sexta, a pergunta, sou jovem rico? Sábado, sou Nicodemos? Domingo, sou virgem louca? Nós já vimos o que é necessário para nós não termos as atitudes que nos distanciaríamos de Cristo através desses relatos. Mas ainda precisamos de algo mais para estarmos prontos para as bodas do Cordeiro. Saiu repetido aqui. O que será? No final de semana que vem. Nós vamos ver isso na sexta-feira. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê força, sabedoria e discernimento para nós perseverarmos no caminho estreito. Não há um caminho mais difícil a percorrer, mas também não existe um caminho mais seguro. E é o único caminho que nos conduz à vida eterna. E possamos todos nós perseverar no caminho estreito, para a honra e glória de Jesus e para a salvação das nossas almas. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Eu convido aos irmãos, assentados como estão, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bondoso, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor em nome de Cristo Jesus, que está ali no Santíssimo, ministrando e intercedendo por nós no Santíssimo dos Santuários Celestial. E Ele está te apresentando essa oração tão defeituosa e tão débil para que o Senhor a receba de forma perfeita. Pai, o Senhor nos conhece profundamente.
O Senhor conhece as nossas lutas individuais mais íntimas, mais secretas, que nós não abrimos para absolutamente ninguém. O Senhor sabe. Por favor, Senhor Jesus Cristo, venha em nosso socorro. E não há lugar no céu para nós do jeito que nós estamos. Somos indignos, Pai, das tuas benesses, somos indignos da tua graça. E mesmo assim o Senhor tem nos concedido a tua graça perdoadora, habilitadora, salvadora, redentora. Por favor, Senhor, não desista de nós. Não desista do teu povo que está de joelhos, acompanhando, orando Jesus e acompanhando Jesus no Santíssimo. E nós suplicamos ao Senhor, Deus, Jesus Cristo, que está no Santíssimo, por favor, Senhor, concede-nos luz da tua palavra, que ilumina o discernimento e não nos deixa estar em trevas. Poder para viver o evangelho verdadeiro. Poder para testemunhar do Senhor dentro do nosso lar, em primeiro lugar, e fora dele, posteriormente. Poder para vencer cada defeito maligno de caráter, que foi a semente do mal que o inimigo plantou em nós. Muito amor, pronto a se sacrificar não somente pelos de nossa casa, mas por aqueles que estão com fome e sede de Cristo e que muitas vezes não sabem por onde ir, para ter comunhão com Jesus, para render suas vidas a Jesus. Gozo, o gozo que somente está na tua presença por meio da comunhão na madrugada, somente este gozo, somente estes momentos podem nos dar. O gozo de te servir e de te seguir. E a paz, que só as tuas santas escrituras e o espírito de profecia podem nos dar. A paz que excede todo o entendimento. Só o Senhor pode nos dar isso. Sopra sobre nós, Senhor, por favor, o Espírito Santo. E nos dê o discernimento, como o Senhor Deus deu a João Batista, o discernimento de sentir a aproximação do inimigo para tentá-lo. Concede-nos este dom, Senhor, para que não caiamos. Em nome de Jesus, no Santíssimo do Santuário Celestial, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso Redentor, aquele que vive e reina para sempre, e que está aguardando com fremente desejo que estejamos junto dele eternamente. É em nome dele que te rogamos agradecidos. Amém, Senhor.